Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Eu sou o professor Virgílio Guedes e a partir de agora nós vamos acompanhar aí os nossos conteúdos, o detalhamento da nossa aula. Nossa aula 26, que traz aí como objeto de conhecimento ciclos biogeoquímicos, poluição do solo, do ar e da água, camada de ozônio e equilíbrio químico. No detalhamento, os ciclos biogeoquímicos, que é o que nós vamos estudar. Então, fiquem ligados, a nossa aula começa agora. Para iniciar essa aula, eu trago aqui uma situação para a gente observar e refletir um pouco. Olha só, você está observando aqui comigo nessa imagem, tem uma pessoa correndo ali, fazendo uma atividade física, em um local ali, uma área verde, uma área aberta, onde a gente tem bastante árvores, Provavelmente ali um parque bem bonito. Agora, olha só que interessante. Nessa aula, a gente vai estudar sobre os ciclos biogeoquímicos. E quando a gente fala em ciclo, a gente está falando ali da matéria indo e voltando ali para a natureza, vamos dizer assim, Por isso que a gente tem aí um ciclo. Mas aí, olha aí, a gente continua com essa imagem, a gente tem ali, tem mais pessoas fazendo sua caminhada, Ou fazendo a corrida, como a gente pôde observar. Quando a gente está respirando, a gente já sabe que a gente, quando inala, a gente inspira, a gente está absorvendo ali o oxigênio que o nosso corpo precisa, A nossa hemoglobina ela vai pegar esse oxigênio e vai fazer o transporte dele. E aí a gente tem reações lá no nosso corpo que liberam gás carbônico, Só que esse gás carbônico o nosso corpo não precisa. E quando a gente solta o ar, quando a gente expira, a gente vai estar eliminando esse gás carbônico para a natureza. E olha que interessante, a gente viu aquela pessoa correndo, Quando a gente está fazendo uma atividade física mais intensa, a gente está ali hiperventilando, A gente está aquela respiração mais ofegante, então a gente está fazendo as nossas trocas gasosas, Só para a gente ilustrar. E nesse cenário, você observa que a pessoa está liberando o gás carbônico para a natureza, está pegando ali o oxigênio. E olha que interessante, quais são os seres vivos que vão utilizar esse gás carbônico? As plantas. No seu processo ali de fotossíntese, as plantas pegam esse oxigênio, esse gás carbônico que está presente aí no ar atmosférico, provavelmente que veio ali da nossa expiração, que a gente não precisa, a planta pega para fazer a sua fotossíntese, porque ela precisa do gás carbônico, da luz solar, de sais minerais, e de água para que ela possa crescer e se desenvolver. Nesse processo, a planta ela vai produzir ali o seu alimento, vamos dizer assim, entre aspas, na forma de glicose, vai produzir a sua energia e ela pode crescer e se desenvolver. Nesse processo, para a geração da energia, ele produz oxigênio. Só que a planta não precisa. O que ela faz? Libera, através ali das suas folhas, libera no ar atmosférico. E quem que usa? A gente. Então você viu lá, aquela pessoa que está fazendo a sua corrida, ela está aí nessa área verde, então ela está fazendo essa troca gasosa e você observa um ciclo aí, Então o oxigênio que vai ser utilizado pela gente foi liberado pelo vegetal. O gás carbônico que a gente libera, o vegetal pega ali para ele fazer a sua fotossíntese. Então a gente tem ali o ciclo de uma substância, de uma molécula, por exemplo. Então a gente nessa aula vai estudar um pouco mais sobre os ciclos biogeoquímicos, Então a gente iniciou aí com esse exemplo para a gente compreender um pouco melhor. Mas a gente vai ver que os ciclos biogeoquímicos, olha aí, são movimentos dos elementos químicos entre os seres vivos e a atmosfera, litosfera e hidrosfera do planeta. Então, como a gente acabou de ver no exemplo, a gente viu o ciclo do oxigênio, do gás carbônico, por exemplo, o ciclo do carbono. Então, a gente observa que esse movimento dos elementos químicos aí na natureza, entre os seres vivos e a atmosfera, são conhecidos como ciclo biogeoquímicos. Bio quer dizer vida, está relacionado aí com os seres vivos, e geoquímicos, também os processos e os fenômenos relacionados com a natureza, a litosfera, que é aquela camada rochosa de terra ali do nosso planeta, e a hidrosfera, que compreende a água, tá bom? E a biogeoquímica é a ciência que estuda os processos químicos que ocorrem no planeta, e mais especificamente dos fluxos de elementos entre eles, tá bom? Então a gente tem aí uma ciência que vai estudar esses elementos químicos e os seus ciclos, que é a biogeoquímica, tá?
Na outra imagem, a gente observa quais são os principais ciclos biogeoquímicos. A gente vai encontrar o ciclo do nitrogênio, que a gente também ainda vai comentar um pouco mais sobre eles, vamos ver aí alguns exemplos. O ciclo do carbono, que a gente acabou de comentar um pouco, né? O ciclo do oxigênio, onde a gente tem ali, ó, aquela movimentação do oxigênio entre os seres vivos e também a atmosfera, como a gente pôde observar. Ciclo do fósforo e o ciclo da água, né, que também é um ciclo muito importante aí para os seres vivos, que influencia, né, justamente lá nas chuvas, na evaporação da água dos rios, por exemplo, né, e também na manutenção da vida no planeta Terra. O ciclo da água ele vai ser muito importante para a nossa vida, né, aqui no planeta Terra, porque a água é o recurso que a gente vai precisar, né? Então, para que ela possa estar sempre sendo renovada, né, sempre a natureza possa oferecer a esse recurso, é importante que a gente tenha esse ciclo, certo? Então, olha só, para que os ciclos aconteçam, são necessários aí alguns fatores, que é o que a gente vai observar. Então, fatores essenciais para que um ciclo biogeoquímico aconteça. Quais são eles? A gente vai precisar do reservatório do elemento químico, né, o reservatório onde ele vai ficar acumulado, vai ficar reservado, como, por exemplo, a atmosfera, a hidrosfera ou a crosta terrestre, tá? Na atmosfera, no caso, a gente tem ali os elementos que estarão presentes no ar, né, como oxigênio, carbono. Na hidrosfera, a gente vai ter a água, e na crosta terrestre, a gente pode ter alguns elementos, né, como o nitrogênio, entre outros que vão estar presentes ali no solo, por exemplo. Existência de seres vivos, né? Então é preciso que tenham ali os seres vivos, sejam animais ou vegetais, para que esses ciclos biogeoquímicos aconteçam. Porque como nós vimos aí, ó, a palavrinha diz, né? Biogeoquímicos, o bio quer dizer vida, então está representado aí nos seres vivos. Então é preciso que a gente tenha ali animais, né, vegetais, para que a gente possa ter o ciclo, no caso, desses elementos na atmosfera, ou entre outros reservatórios, aí, como a gente viu. A gente observa aí também a movimentação do elemento químico pelo meio ambiente e pelos seres vivos de um ecossistema, né? Então, o que vai fazer esse ciclo se mover, né? O que vai permitir essa dinâmica desse elemento químico, né? Justamente essa movimentação, né? Pelo ambiente e pelos seres vivos de um ecossistema, tá bom? Lembrando que quando a gente falar em seres vivos, a gente também está incluído nessa, tá bom? É importante lembrar que nós também somos animais, né? Fazemos parte aí desses ciclos, certo? Muito bem. Temos mais fatores, na verdade, os fatores que a gente pôde observar, né? Agora a gente vai observar quais são as classificações dos ciclos biogeoquímicos. Olha só. A gente vai ter ali o ciclo gasoso. No ciclo gasoso, o que a gente pode observar? Possuem como reservatório a atmosfera, por exemplo, o ciclo do nitrogênio e o ciclo do oxigênio, né? Que são gases aí encontrados no nosso ar atmosférico. Então, quem vai reservar, vai armazenar, vamos dizer assim, esses elementos é a atmosfera, né? A atmosfera, como a gente já sabe, é a nossa camada de ar, tá bom? Então, a gente tem aí um ciclo gasoso, está relacionado aí com os gases. O ciclo sedimentar possui como reservatório a crosta terrestre. Por exemplo, o ciclo do fósforo e o ciclo da água, né? São exemplos aí de ciclos sedimentares, porque a gente vai encontrar na nossa crosta terrestre, não somente ali na atmosfera, como a gente viu anteriormente, certo? E aí, na nossa outra imagem, a gente observa elementos necessários à vida que participam dos ciclos biogeoquímicos. Aí a gente vai ter a água, o carbono, o oxigênio, o nitrogênio e o fósforo, né? Então, esses aí são os elementos, né? Os elementos, a água, o carbono, o fósforo, o oxigênio, por exemplo, e eles vão precisar estar aí se movimentando na natureza, né? Nesses reservatórios ali, como nós vimos, como a atmosfera, a crosta terrestre, né? Então, eles precisam estar fazendo esse ciclo, tá bom? Então, são os ciclos biogeoquímicos, para oferecer esses elementos ali para os seres vivos de um modo geral, né? Como os vegetais, os animais, e também estarem disponíveis aí na natureza, certo?
A gente vai observar agora algumas imagens, né, para a gente compreender um pouco melhor, né, qual é a importância, né, desses ciclos biogeoquímicos. Então, olha só. Primeiro que a gente observa, né, aqui nessa imagem você pode observar comigo que é a reciclagem de nutrientes na natureza. Então, olha aí. Como a gente falou, né, é algo cíclico, a gente vai ter a movimentação desses elementos, então é importante que a gente tenha essa reciclagem de nutrientes na natureza. Como é que isso vai acontecer? Você está observando aí uma imagem que envolve ali diversos fatores, né? A gente tem ali a luz solar, o ar, né, no caso a atmosfera, a gente vai ter o solo, onde a gente encontra ali, ó, minerais, né, águas e alguns organismos, aí na nossa crosta terrestre, e nós temos os seres vivos. Olha aí na nossa imagem. Temos aí a árvore, né, que é um organismo ali, um produtor. Temos o consumidor, que está representado ali por uma vaca, né, porque a gente sabe que a vaquinha ela vai consumir ali esse vegetal, como a gente pode observar, né. E a gente tem outros organismos que são considerados ali decompositores. Então observa ali as nossas setas, né. Sempre que a gente tiver um esquema ali com essas setas indicando algo, a gente tem ali, ó, como nessa imagem, um ciclo. E aí a gente tem ciclos biogeoquímicos, porque podem estar acontecendo diversos ali na natureza. Então observa, né? Esse produtor, que no caso é um vegetal, ele vai servir de alimento para um outro ser vivo, que no caso está representado aí pela vaca, que a gente sabe que a vaca, né, o boi, o gado, por exemplo, são animais herbívoros, e eles consomem o quê? Vegetais, né, que é o capim, por exemplo. Então a gente está observando ali, ó, um ciclo, né, que está relacionado com essa cadeia alimentar, por exemplo. Quando esse animal morre, né, se ele morrer aí nesse local, nesse solo, o que vai acontecer? A matéria dele vai ser decomposta, né, ele vai entrar ali em decomposição, vão entrar em ação alguns micro-organismos, né, que vão reciclar essa matéria, vão retirar os nutrientes dele e vão devolver alguns para o solo. Então a gente vai ter essa reciclagem de nutrientes. Aquele nutriente que a planta retirou do solo ali para que ela pudesse crescer, se desenvolver, no caso se for o capim, serviu de alimento ali para aquele outro animal que é um consumidor. Esse consumidor, no caso ali como a vaca, né? A vaca vai servir de alimento para a gente, né? Então a gente tem ali esse ciclo desse nutriente. Então a gente vai ter essa reciclagem desses nutrientes na natureza. E esses ciclos biogeoquímicos são importantes também por isso, como a gente pode observar. Então esse esquema aí representa um pouco para nós sobre essa reciclagem de nutrientes na natureza. Um outro ponto aí que a gente observa como a importância dos ciclos biogeoquímicos é justamente para garantir a manutenção da vida e dos ecossistemas, certo? Porque esses seres vivos ali, como representados aqui na imagem, vão precisar desses elementos ali para o seu desenvolvimento, né? Para o seu crescimento, por exemplo. Você observando essa imagem, você visualiza que a gente tem diversas espécies ali de animais, né? Entre outros seres vivos representados. Além dos animais, a gente tem também as plantas, não podemos esquecer, né? Então, olha aí, nós temos seres vivos que vivem ali no solo, né? Aqui dentro a gente pode observar alguns animais, né? Nós temos a minhoca ali na imagem. Temos ali na água, a gente observa peixes, né? Outras plantas aquáticas, por exemplo. Então, a gente tem ali, ó, um ecossistema, né? São diversos seres vivos ali convivendo nesse ambiente. E esse ambiente ele tem também fatores abióticos, né? Que não são seres vivos, mas são importantes, como, por exemplo, a luz solar, né, a água, né, o solo, né, que vão oferecer ali condições para esses seres vivos. E os ciclos biogeoquímicos são importantes justamente para fazer essa manutenção, né, dos ecossistemas. Lembra que nós falamos também do ciclo da água? Muito importante também para esses animais que vão precisar da água. Tem alguns animais ali que vivem na água. A água desse riacho, aí, desse lago, por exemplo, por causa das temperaturas, né, dos raios solares, essa água ela pode evaporar. E ela vai para onde? Vai para a atmosfera. Depois ela condensa ali na forma de nuvens. O vento vai levar essas nuvens para outro lugar. E ela vai, quando ela estiver bastante carregada, como a gente fala popularmente, ela vai precipitar. E ela vai cair na forma de chuva. Então essa água está voltando ali para os ecossistemas, né? Então por isso que a gente tem mais um ciclo aí sendo importante para a manutenção da vida na Terra. Aqui a gente fez um breve resumo sobre o ciclo hidrológico, né? O ciclo da água, que é justamente a movimentação
da água aí pela natureza, e ela pode se apresentar de diferentes formas, né? Na forma líquida, na forma gasosa, ou até mesmo na forma sólida em algumas regiões, certo? Então, nós temos aí mais uma importância dos ciclos biogeoquímicos relacionados com os ecossistemas. Nessa outra imagem, a gente observa basicamente o que nós vimos anteriormente, onde a gente falou ali sobre os ecossistemas, né, a manutenção da vida. Aqui a gente tem, né, uma sequência. Aqui a gente observa um equilíbrio ambiental, né? A gente pode observar aqui, ó, um equilíbrio entre os recursos, né, que a natureza nos oferece, aqui nesse lado da balança, certo? Aqui a gente tem, ó, vegetação, nós temos ali o solo, a água, né, o ar, por exemplo, são fatores aí que os seres vivos vão precisar. Agora, lá do outro lado da nossa balança, você observa os seres vivos convivendo ali em harmonia, né? A gente tem o homem, tem pássaros, né? Tem outros animais. Então, todos esses seres vivos ali, eles podem ter uma relação de dependência. Alguns vão utilizar, né, outros para o seu consumo, né? Como no caso, um animal herbívoro que consome um vegetal, e os animais carnívoros que vão consumir uma outra espécie de animal, por exemplo. Então, a gente tem ali esse equilíbrio ambiental. Então, a gente vai ter ali, ó, o ecossistema, né? No caso aqui a gente observa esses fatores aqui convivendo em harmonia com os seres vivos. Tudo isso graças aos ciclos biogeoquímicos ali que pode estar oferecendo justamente a reciclagem desses elementos químicos, tá bom? Outro ponto que a gente pode observar aí na nossa imagem é a regulação do clima e a temperatura da Terra. Lembra que eu falei agora há pouco sobre o ciclo da água, né? A gente viu que é muito importante para a manutenção da vida na Terra. Para a gente conseguir viver no planeta Terra, a gente vai precisar de quê? De uma temperatura boa, para que a gente possa sobreviver, né? E também de água, né? E justamente esse elemento aí que vai estar participando do ciclo é o que vai fazer essa regulação. Então, quando nós falamos que a água dos rios, né, elas evaporam, vão ali na forma de vapor de água para o ar atmosférico, e de lá formam aquelas nuvens. O vento leva aquelas nuvens e vai formar chuva em outro local. Então você observa aí, ó, esse ciclo, né, que é o ciclo da água. E isso é importante porque a gente tem a manutenção da temperatura, como a gente visualizou, a regulação do clima. A gente sabe que é importante que chova, né, em determinadas épocas do ano, para que os vegetais possam absorver ali essa água, né, e dar sequência aí ao ciclo da água, por exemplo. Então, esses ciclos, como mais especificamente o ciclo da água, ele é importante para fazer a regulação do clima e da temperatura na Terra, certo? Vamos ver aí outro ponto importante, que é a formação e manutenção de compostos orgânicos. E aí você observa, né, esse prato ali contendo ali alguns alimentos que vieram ali do solo, por exemplo, né, como essas hortaliças, temos aí alface, né, por exemplo, e isso vai ser importante para a nossa alimentação. E ali a gente tem elementos, né, nutrientes que vieram do solo, por exemplo. E vão ser também muito importantes para a manutenção dos compostos orgânicos que estão presentes no nosso corpo, por exemplo, né? Vão formar substâncias, vão formar ali o nosso DNA, por exemplo, tá bom? Então a gente tem a formação e a manutenção desses compostos também. O outro ponto que a gente observa, o sexto ponto aí do nosso exemplo, nós temos a sustentação da agricultura e produção de alimentos, né? Então, como a gente já sabe, esses nutrientes ali em movimentação, né, esses elementos em movimentação, são importantes não só para nós, seres humanos, não só para os animais, mas também para os vegetais, né? Para que esses vegetais cresçam ali, vai ser importante que esse solo ele seja rico em nutrientes, né? Que ele tenha ali esses elementos que também vão ser importantes para que ele possa crescer, para que a partir daí a gente possa, né, colher e utilizar na nossa alimentação. Então, assim, a gente observa também a sustentação da agricultura e a produção de alimentos, né? Como eu disse, eles vão precisar justamente desses elementos ali para que eles possam crescer e se desenvolver e servir de alimento ali para outros seres vivos, certo? Continuando ali o nosso exemplo, a gente observa agora a redução de impactos ambientais, né? Então, para que a gente possa ter esses elementos ali circulando ali na natureza, né, fazendo a sua movimentação, estando disponíveis, né, como o reservatório que a gente viu no caso da atmosfera, né, e entre outros exemplos, é importante que a gente tenha ali também a redução desses impactos ambientais, porque
Se a gente olha só essa imagem, ela traz ali um cenário bem interessante para a gente analisar. Em uma parte da imagem, desse lado aqui, você observa ali uma área onde foi retirada toda aquela área verde. E do outro lado ainda está preservada, né? E espero que assim se mantenha, justamente porque desse lado aqui pode estar sendo utilizado ali esse campo, né, para construção, né, ou até mesmo para agropecuária. E isso a gente sabe que traz problemas, né, traz impactos ali para o meio ambiente e vai afetar também os nossos ciclos biogeoquímicos. Nosso último ponto aí que a gente observa é que esses ciclos, aliás, o ciclo biogeoquímico, né, eles servem ali como base para processos biológicos e químicos essenciais. Lembra lá no comecinho da nossa aula, onde a gente viu aquela pessoa correndo lá naquele campo, né, aquela área, aquele bosque com uma área verde, e nós falamos que aqueles vegetais eles fazem a fotossíntese, né, que é o processo onde eles vão poder crescer e se desenvolver. E para que esse processo aconteça, os vegetais precisam retirar do ar atmosférico, né, as substâncias que eles precisam. Olha só, na nossa imagem aí você consegue observar comigo. Nós temos uma plantinha crescendo, né, nós temos aí a planta, e para que ela possa crescer, ela vai precisar, como é um ser, né, que não vai se alimentar, né, é um ser que produz o seu próprio alimento, a gente sabe que ela vai realizar o processo que é a fotossíntese. Para que a fotossíntese aconteça, ela vai precisar de alguns ingredientes. Dióxido de carbono, como a gente observa aqui, ó, né? Água, que ela vai retirar pelas suas raízes ali do solo, minerais também, e a energia solar, né? A energia da luz. Foto, como vocês já sabem, né? Já estudaram em outras séries, fotossíntese quer dizer a produção a partir da luz, né? Então ela vai produzir ali seu alimento a partir da luz solar. Então quando ela tem esses ingredientes, ela consegue realizar essa fotossíntese e ela pode crescer e se reproduzir e se desenvolver. Como ela, nesse processo da fotossíntese, ela vai produzir o oxigênio. Só que o oxigênio ela não vai precisar. E o que ela vai fazer? Vai liberar no ar atmosférico. Então a gente tem aí, ó, o ciclo desses elementos, né? E é bom para a gente que a gente precisa, né, do oxigênio. Então a gente está observando que esses elementos vão ser base para esses processos biológicos e químicos essenciais, como a fotossíntese, por exemplo, tá? A gente vai observar agora um exemplo de um ciclo que é o ciclo do oxigênio. Embora a gente já tenha comentado um pouquinho sobre ele, vamos ver com mais detalhes na nossa próxima imagem. O ciclo do oxigênio garante a movimentação do oxigênio pelos organismos vivos e pelo meio ambiente. Apresenta diversas etapas importantes, como a fotossíntese, a respiração celular e a decomposição, combustão e formação da camada de ozônio. Olha aí, mais uma vez a gente fala sobre a camada de ozônio, né, que é essa parte ali da atmosfera, né? Essa imagem é para a gente observar um pouco da atmosfera terrestre, né? É uma visão externa do planeta Terra, e a gente sabe que em volta do nosso planeta Terra a gente vai ter uma camada de ar, que é a atmosfera. Na atmosfera, a gente vai ter a formação da camada de ozônio, que é uma camada importante, né, para filtrar os raios solares e também garantir as temperaturas no nosso planeta, certo? Então, a gente observa um pouco mais aí do ciclo do oxigênio. A principal etapa desse ciclo é a fotossíntese, que é um processo realizado por organismos fotossintetizantes, como as plantas, as algas e alguns procariontes. Na fotossíntese, nós temos a produção de oxigênio, o qual é utilizado pelos seres vivos na respiração celular, né? Então, basicamente, o que nós já comentamos agora há pouco. Na imagem a seguir, a gente relembra ali o nosso esquema da fotossíntese, porque a gente acabou de falar do ciclo do oxigênio, e a gente viu que ele vai participar desses processos, além da respiração celular, na fotossíntese, aonde a planta utiliza o gás carbônico, né? Também o outro ingrediente que ela vai precisar, a água, os sais minerais presentes ali no solo e a energia da luz, né? A energia vindo ali da luz solar. E aí quando ela realiza a sua fotossíntese, libera o oxigênio na atmosfera, tá bom? Vamos observar agora um outro esquema para a gente compreender um pouco mais desse ciclo do oxigênio. O ciclo do oxigênio, né, presente ali na natureza, né? Então a gente pode observar aqui na nossa imagem, olha aí. Nós vamos ter diversas situações ali, onde você pode observar, né, tanto na crosta terrestre, onde nós temos a porção de água ali, e na região ali do solo, né, onde a gente pode observar. Ali a gente vai ter animais,
humanos, plantas, atividades vulcânicas, né? E também animais e plantas lá na região da água, ali onde a gente pode observar. Então aí a gente visualiza que a gente vai ter, a partir dessas atividades, vamos estar lançando aí também na atmosfera essas substâncias, né? Esses elementos, como o dióxido de carbono e também o oxigênio, como a gente pode observar, certo? E aí a gente visualiza ali a radiação, né? Que é o que vem ali do Sol, por exemplo. Então, para a gente observar esses elementos ali disponíveis na natureza, né? E na atmosfera. E esse ciclo do oxigênio, você pode observar, né? Olha só, observa a bolinha em azul, onde a gente tem ali o O2, é justamente o oxigênio, né? E acompanha ali as setas, né? Esse oxigênio vindo da atmosfera e indo lá para o solo, naquela região ali onde nós temos aquela construção, onde nós temos seres vivos, por exemplo, porque eles vão utilizar esse oxigênio. Depois eles podem liberar de volta, né? Para a atmosfera, no caso. E aí, no caso lá, fotossíntese, o que vai fazer? A fotossíntese, os vegetais vão liberar esse oxigênio no ar atmosférico. Tá? Então, a gente está observando aí, através dessas setas, justamente o ciclo do oxigênio, né? Representado pelas setas e a bolinha em azul. Tá bom? Então, aí a gente compreende um pouco mais desse ciclo, né? Para a gente entender um pouco do ciclo do oxigênio aí na natureza. E a gente vai observar agora o que pode acontecer, né, nas alterações no ciclo do oxigênio. Olha só. A ação humana ela interfere no ciclo do oxigênio, principalmente pelo aumento da liberação de gás carbônico causado pela queima de combustíveis fósseis e também pelo desmatamento, né, aquela retirada de área vegetal, né, a derrubada das árvores, por exemplo. O que desequilibra a relação entre oxigênio e o gás carbônico na atmosfera. Então, olha aí, essa imagem, né, que traz para a gente a representação da queima desses combustíveis fósseis sendo lançado aí na natureza. Isso vai fazer o quê? Que aumenta a quantidade de gás carbônico, né, e vai trazer um desequilíbrio aí nessa relação do oxigênio e do gás carbônico. Temos um outro ciclo aí que também é bem importante para os seres vivos, que é o ciclo hidrológico. E ele ocorre por meio das mudanças dos estados físicos e da movimentação da água pelos seres vivos e pelo meio ambiente. Esse ciclo depende diretamente da energia solar, dos movimentos de rotação da Terra e até mesmo da gravidade. O ciclo da água é representado basicamente pelas mudanças de seu estado físico, através de fenômenos como evaporação e transpiração. Como a gente já sabe, né, a água ela vai se apresentar aí na natureza em 3 estados físicos. A gente vai ter lá o estado sólido, líquido e o gasoso. E essa mudança, né, as mudanças que acontecem entre esses 3 estados físicos da água, é o que representa aí o nosso ciclo da água, como a gente observa na próxima imagem. Então, observa aí uma representação do ciclo hidrológico, né, ou também ciclo da água. Você pode observar, vamos começar ali pelaquela setinha da evaporação. Temos ali representando a água de um rio, por exemplo, e devido aos raios solares, né, ao aumento dessas temperaturas, é normal que essa água dos rios ela evapore, né? E o que vai acontecer? Ela vai na forma de vapor de água para o ar atmosférico. E ela vai ficar condensada na forma ali de nuvens, como você visualiza lá. E aí essa condensação, né, segue para uma outra etapa, que é quando essas nuvens estão carregadas, vamos dizer assim, né, estão cheias ali de vapor de água, o que vai acontecer? A gente vai ter a formação da chuva e nós vamos ter então a precipitação, que é justamente a caída ali dessa chuva. Então você observa que a água do rio que evaporou, foi para o ar atmosférico, está retornando ali para o solo na forma de chuva. E olha aí, vai, né, molhar o solo, né, vai infiltrar também e volta para o rio. Né? Então aí, ó, como a gente pode observar, o ciclo da água na natureza. E um outro ponto que a gente observa bem lá no centro da imagem, quando a gente fala ali em transpiração, que é justamente quando a gente tem a evaporação da água pelos vegetais. E ela está liberando ali na atmosfera também, na forma da transpiração. Certo? Muito bem. A gente vai observar agora um pouco da importância do ciclo da água. Ele é importante porque ele vai oferecer para a gente ali, ó, disponibilidade de água potável, aquela água que vai ser boa para o nosso consumo, manutenção dos ecossistemas,
regulação do clima, geração de energia, transporte, lazer e turismo, prevenção de desastres naturais e a manutenção da biodiversidade, né? Essa grande quantidade ali de seres vivos que a gente vai encontrar no nosso planeta. Então, por tudo isso aí que é importante o ciclo da água, certo? Espero que vocês tenham curtido e a nossa aula fica por aqui.